O Mais Imobiliário é um podcast que reflete a liderança e a experiência da Remax no mercado imobiliário em Portugal. Com mais de 10 mil agentes e mais de 400 agências, a Remax Portugal pretende, através deste podcast, partilhar conhecimento, experiência e qualidade sobre o mercado imobiliário. Cada episódio terá especialistas e líderes de opinião para debater temas cruciais e atuais, oferecendo aos ouvintes uma visão aprofundada e informada. Olá, eu sou a Viviana e hoje temos no nosso primeiro episódio o Mais Imobiliário, temos o Luís Sarrasqueiro, broker da Max Finance Linhas, e o João Neto, um top producer da Remax Vantagem Oeste, para discutirmos as novas medidas do Governo de apoio à habitação. Bem-vindo, Luís, bem-vindo, João, obrigada por estarem cá connosco neste nosso primeiro episódio. E em primeiro lugar, Luís, quero fazer uma pergunta muito séria para desmistificar aqui uma situação que existe entre os agentes Remax e com a nossa intermediação de crédito, que é, afinal, diz-se Max Finance ou Max Finance? Dependerá dos gostos, mas eu prefiro Max Finance. Ah, é? Ok, pronto, exatamente. Já começamos aqui com um esclarecimento espetacular também para quem trabalha com a nossa marca. Então, na verdade, e aquilo que se pretende aqui esclarecer é explorar estas novas medidas e como é que elas estão a impactar as diferentes áreas do mercado imobiliário e também do crédito à habitação. E, Luís, podes começar por nos explicar como é que estas novas medidas, como a isenção do IMT, a garantia pública, como é que estão a afetar o acesso ao crédito à habitação? Bom, estas medidas temos que as dividir porque a entrada em vigor delas é diferente, não é? Mas o que é certo é que até à entrada plena, a entrada em vigor plena delas, o mercado abrandou um pouco. No que diz respeito às isenções de imposto e às isenções de emolumentos, inclusive, houve aqui um abrandamento que, para os clientes potenciais compradores, até verem a aplicação dessa mesma lei. E isso aconteceu mais ou menos ali, eu diria que se calhar no segundo trimestre, quando se começou a falar, muitos compradores acabaram por adiar o processo de compra. Esperar pelo dia 1 de agosto para ter a aplicabilidade efetivamente desse decreto-lei e poder aí avançar com a compra, usufruindo dessa isenção. E, portanto, há um abrandamento até a partir do momento em que se começa a ouvir falar nas medidas que poderão vir a ser aplicadas, a partir do momento em que elas se aplicam, a da isenção já teve aqui um efeito muito positivo no mercado, porque colocou novamente na corrida à compra e à obtenção de financiamento alguns clientes. Continuam em stand-by alguns clientes face à garantia pessoal do Estado, porque... que essa sim... Essa só vai entrar... aliás, essa já saiu o decreto-lei, mas efetivamente só vamos ter a regulamentação a partir do dia 11 de setembro e por isso já existe aqui alguma ideia de como é que esta garantia vai funcionar, mas faltam os detalhes, falta a regulamentação efetiva dessa mesma garantia para que um potencial comprador e potencial elegível para estas medidas possa efetivamente tomar a sua decisão e avançar com o processo de compra. E então, portanto, nesta altura, aquilo que está a acontecer é que, de facto, os compradores estão a usufruir então desta isenção de IMT que entra em vigor no dia 1 de agosto, mas também existe aqui, no fundo, um compasso de espera para se conhecer também quem é que são os clientes elegíveis para estas novas medidas, que neste momento também não as podemos avançar, não é? Com toda a certeza. E até porque a conjugação das duas vai resultar numa poupança, num não despender de capital de clientes e, portanto, vai abrir sem dúvida aqui a oportunidade a muitos clientes que antes não tinham possibilidade de equacionar sequer a compra, não é? Vão potencialmente ficar numa situação elegível e por isso passarão a poder equacionar a compra do imóvel, não é? Porque quando nós pensamos numa isenção de IMT, numa isenção de imposto de selo e além disso numa garantia dada pelo Estado para suportar o diferencial de 10 ou 15% que os bancos não financiavam face às regras
face às regras do Banco de Portugal, estamos a falar aqui de um boost financeiro tremendo, não é? Sim, de repente quase toda a gente vai ter a oportunidade de finalmente avançar para a compra da sua casa. Porque o peso financeiro é enorme. E eliminava naturalmente muitos clientes jovens, porque entram no mercado de trabalho se calhar um pouco mais tarde, porque os rendimentos também não são assim tão elevados, a capacidade de aforro é pequena e a carga fiscal era tremenda. O peso dos impostos na compra de um imóvel corresponde se calhar a 70%, 80% do total dos custos com crédito à habitação. Sim, e os jovens na realidade, aqueles que não tivessem um suporte familiar que os pudesse apoiar na aquisição da sua primeira casa, a grande maioria não o podia fazer. Ficavam por ali. Claro, que não tinham sequer aqui condições. Muito bem. João, do teu ponto de vista e como agente imobiliário, como consultor, que impacto é que estás a ver no mercado da compra e venda de imóveis desde que estas medidas foram anunciadas? Sim, basicamente, a partir do momento que aquilo que o Luís estava a dizer é uma realidade, desde que se ouviu falar que isto podia entrar em vigor, que esta lei podia acontecer, nós sentimos logo um abrandamento radical da procura e da tomada de decisão, principalmente de se vou comprar já, se não vou comprar. E diz-me uma coisa, aconteceu também, desculpa interromper-te, aconteceu também teres negócios que caíram a propósito de propostas que estavam aceitas e que os compradores voltaram atrás? Aconteceu o alargamento do prazo para a escritura, ou seja, aqueles negócios que tínhamos a 60 dias, começaram as pessoas a querer aumentar para 120 dias, para terem tempo, exatamente, para conseguirem depois fazer a transação a partir de agosto. E a realidade é que neste momento a procura está muito acentuada, principalmente por casais até aos 35 anos. A realidade é que há uma escassez neste momento no mercado de imóveis abrangidos para estes valores. E a parte boa desta lei é que os jovens realmente que podiam comprar uma casa de 200 mil euros, porque tinham que ter os 10% de capitais próprios, mais eventualmente os 10 mil euros para impostos, neste momento já conseguem fazer uma transação de 300 mil euros exatamente com o mesmo orçamento, porque o dinheiro para os impostos vai dar... de repente abre-se aqui um leque de possibilidades muito maior. Ou seja, e agora o valor médio de transação, pelo menos nós estamos a sentir isto na nossa zona de ação, é que está a aumentar, dado às pessoas conseguirem comprar casas de valor mais alto, com condições naturalmente melhores então, neste momento. Se calhar, de alguma forma, também vai aqui gerar um ambiente propício à especulação. Sim, isso é garantidamente, sim. Mas por outro lado, temos a parte muito boa dos investidores, que é, nós tínhamos muitos investidores preocupados com os 400, 500, 600 mil euros, a fazer casas para esse tipo de valores, e neste momento já temos alguns investidores preocupados em fazer casas e reabilitar imóveis, nomeadamente armazéns, a conversão para a habitação, e preocuparem-se em fazer casas para os jovens até 320 mil euros. Ou seja, e era um mercado que os investidores não se preocupavam tanto e que neste momento já tentam encontrar soluções para conseguir colocar imóveis no mercado para esses valores. Pelo menos na nossa zona de ação, nós felizmente ainda agora temos 3 prédios que vão ser construídos para colocar no mercado por esses valores. Temos armazéns a ser vendidos para serem reabilitados, para ser convertido em habitação. Mas também há uma preocupação neste momento, nós sentimos isso, de tentar aumentar a oferta que existe, porque a escassez cada vez está maior. E a realidade é que nós também sentimos que a procura acentuou-se tanto que estamos a vender tanta casa neste momento, até aos 316 mil euros, que quando entrar esta nova lei dos 100% de financiamento, acho que não vai haver praticamente imóveis para estas pessoas, porque não já vão chegar tarde, digamos, porque a lei não sairá ao mesmo tempo. Não, até porque eu acho que toda a gente que está envolvida no mercado imobiliário percebe que o nosso maior problema não é a procura, mas sim a oferta, não é? E se nós não criarmos condições para que a oferta cresça, aumentar por si a procura acaba por trazer um problema ainda maior, não é? Um problema para todos. Mas também notamos muito na parte da tomada de decisão. Porque por norma isto é a sua primeira... Por norma não, isto tem que ser a sua primeira habitação. São pessoas menos experientes, não sabem muito bem como é que funciona, e também notamos entre a visita, a tomada de decisão, muitas vezes não procuram logo um intermediário de crédito, muitas vezes não procuram logo aconselhamento, e notamos que existe um período de reflexão, podemos chamar assim, superior àquilo que era anteriormente com casais de 40, 50 anos, pessoas que já não tinham feito a segunda, a terceira, a quarta transação. Mas achas que
que precisamente por as pessoas desconhecerem estas medidas que vão mais facilmente procurar profissionais ou não? Achas que de alguma forma... Eu acho que há a questão da inexperiência. Okay. E a inexperiência acho que vão procurar, e acho que nós temos um bocadinho este problema cultural, que é vamos procurar o conhecido e não os profissionais, muitas vezes. Eu costumo dizer muito isto. Claro que os conhecidos nós temos logo alguma confiança, mas a realidade é que há pessoas que estão no ramo que se calhar não têm a abrangência de lei, de conhecimento para conseguir ajudar neste campo, porque isto é uma lei nova, nós temos de estar regularmente em estudos. E com uma grande parte ainda desconhecida, não é? Sim, exatamente, e até nós próprios não sabemos como é que vai ser a lei dos 100% de financiamento, quanto mais o resto. Sim. Mas neste momento a procura tem aumentado imenso. Então, sim, de qualquer forma, isto reflete, ou estas medidas também refletem aqui esta mudança que estás a assistir, que é a mudança na procura de imóveis, ou seja, aquilo que falaste é que de alguma forma sentiste que aumenta o ticket médio, não é? Ou seja, as pessoas começam a procurar já imóveis que estão noutra gama, não a gama dos 200, não é? E isto também muda completamente o teu negócio, não é? E tem um impacto direto. Muda também o valor médio por transação, que é uma realidade, ou seja, o nosso valor médio de transação está cada vez a ser maior, porque lá está, as pessoas estão com mais capacidade de compra, os próprios proprietários também já se aproveitam um pouco disto, e bem, porque o mercado está com esta escassez, também já começam a ponderar cada vez mais. A casa que valia 250, vamos colocá-la a 270, 270 passa para 290, e isto está a acontecer, e a realidade é que o mercado está a escoar, ou seja, era um problema se o mercado não estivesse a escoar, mas a realidade é que o mercado está a escoar. Se o mercado está a escoar, quem é proprietário consegue vender os imóveis ao valor que basicamente quer. Aproveita esta onda, não é? Sim. E esta energia positiva e que tudo acontece. Luís, quais é que são os principais benefícios que estas medidas trazem para os compradores? Especialmente para os jovens e as famílias com rendimentos mais baixos? Nós já falámos um pouco sobre elas. Na prática é a poupança, o não terem que despender de capital próprio para o pagamento do IMT, do Imposto de Selo, dos emolumentos também, e futuramente espera-se ter este apoio do Estado para o financiamento do adicional dos 10% ou 15%. Ou seja, imagina, e desculpa a pergunta, mas acho que é fundamental as pessoas entenderem isto. Se eu agora quiser comprar uma casa de 250 mil euros, eu marco a escritura e no dia da escritura eu vou pagar 250 mil euros, ou seja, eu pago 0 de IMT, 0 de imposto de selo e a única coisa que eu pago é o valor da escritura, portanto, ao local que está a tratá-la. Portanto, isso mesmo. Pegando nessa ordem de valores, um valor de escritura, uma compra de 250 mil euros, um cliente evita ter que despender, portanto, não tem que pagar IMT, que para os tais 250 mil euros estamos a falar em 7.477 euros, imposto de selo sobre o valor da compra, que estamos a falar em mais 2.000 euros, e emolumentos, que aqui dependerá do local onde a escritura é realizada, mas vamos apontar para um valor médio de 500 euros. Ou seja, só aqui estamos a falar em 9.470 euros que o cliente deixa de ter que despender do bolso dele para suportar os tais custos associados à compra. Que é uma diferença abismal. Além disso, antes e neste momento e sem a garantia bancária ainda em vigor, um cliente que solicita um financiamento de 250 mil euros, ele vai ter um financiamento máximo de 225, ou seja, 10% ele tem que pôr de capital próprio. Com a garantia bancária em vigor, esses 225 de financiamento passarão a 250. Atenção, só para terem uma nota, 225 mil euros de financiamento corresponde a uma prestação média de 800 euros. 250 mil euros de financiamento corresponde a uma prestação média de 890. Ou seja, estamos a falar em mais de 90 euros por mês para ter um financiamento a 100%. Portanto, no total de uma operação de compra de 250 mil euros, o cliente tem uma poupança total que ronda aos 34.400 euros, entre o financiamento da garantia bancária mais os impostos, e tem um acréscimo em termos de prestação potencialmente de 90 euros. Sim, que na realidade os compradores e a preocupação dos compradores é saber, não por si qual é que é o valor total do financiamento, mas quanto é que pagam por mês. Essa é a real preocupação das pessoas, não é? E aí neste aspecto há algo que temos que realçar, que a garantia bancária, como falávamos, ainda está por definir
em pleno, em que moldes é que ela se vai aplicar, mas há aqui uma questão que nós temos que antecipar desde já, que é o cliente tem que continuar a ter que demonstrar que tem capacidade financeira para suportar a prestação, seja dos 225, seja dos 250 mil euros. Portanto, quando me dizia, sim, o cliente quer é saber quanto é que paga no final, sem dúvida. E neste exemplo, tenho aqui um acréscimo ligeiro de 90 euros mês. Mas temos que salvaguardar que o cliente tem efetivamente capacidade financeira, ou seja, cumpre para cumprir as suas obrigações, a taxa de esforço, claro, não é? Exatamente. O rácio base do enquadramento do crédito à habitação, ele tem que cumprir com uma taxa de esforço, caso contrário, caso não cumpra após 225, não vai cumprir também após 250 mil euros. Com certeza, Okay? claro. E, portanto, este é um critério que fundamental e que vai ser efetivamente aplicado. Ou seja, as pessoas, no fundo, não podem pensar, assim como os agentes e os nossos colegas, não podem pensar que, de alguma forma, todos os clientes do mercado passam a ser reais compradores, não é? Porque, na verdade, existe também o interesse comercial da banca e também existe o risco. Não é? O risco que representa... E esta garantia bancária, o Estado vai funcionar, não é o termo correto, mas para ser mais simples para entender, o Estado vai funcionar quase como um fiador daquele mesmo cliente. Não é? Portanto, o banco onde o cliente está a pedir o financiamento dos 90 mil euros, dos 90%, desculpem, vai ser o mesmo banco que vai financiar o adicional. Vai ter aqui uma garantia de uma entidade que ainda está por nomear, que vai servir aqui de suporte a este diferencial. Agora, sem dúvida que o enquadramento do crédito é toda a responsabilidade do banco e é o banco que vai fazer cumprir todas as premissas que lhe levam a assumir o risco. Caso haja incumprimento por parte do cliente, será essa entidade a determinar que será responsável, não é? Isso mesmo. Ou seja, aquilo que poderá acontecer é que funcione como um fundo, na verdade. Sim. É uma garantia que é prestada para que o banco tem uma garantia hipotecária, mas que, de acordo com as regras, inclusive do próprio Banco de Portugal, está salvaguardada pelos tais 90% de valor da compra e, portanto, tem ali alguma folga face ao valor do imóvel e existe ali um outro suporte, uma outra, entre aspas, caução para servir de backup para o financiamento adicional. Claro que sim, faz todo sentido que assim seja. João, na tua opinião, os compradores estão mais confiantes agora para avançar com a compra de uma casa, na tua experiência agora recente? Sim, é assim, a questão é, os compradores estão ponderados, estão mais confiantes, mas estão ponderados ao mesmo tempo. Estão ponderados porque realmente isto não é uma novidade para toda a gente. Mas estão mais confiantes, a procura, o número de visitas, e eu calculo muito isto assim, que é o número de visitas que estamos a fazer com casais abrangidos por esta lei, é enorme. Ou seja, neste momento 50% das nossas visitas praticamente é feito com pessoas que estão abrangidas por este programa e os outros 50% já eram pessoas, clientes que continuam a comprar casas naturalmente. Claro. Mas sim, neste momento há uma confiança muito grande na procura e sim, isto vai continuar garantidamente. E a questão dos 100% de financiamento entrando em vigor, eu acredito muito que vai aumentar ainda mais a procura do tipo de imóvel, que é a questão que estávamos a falar há pouco, dos 10% neste momento que ainda é obrigatório, além de pouparmos, digamos, o IMT, o Imposto de Selo. Ou seja, uma pessoa que vai comprar uma casa de 300 mil euros teria que dar uma entrada de 30 mil euros neste momento. Nem sempre é fácil, não é? Sim, mas o que acontece é que quem tem estes 30 mil euros provavelmente também vai começar a adquirir imóveis que necessitem de alguma remodelação, porque vão conseguir ter esses 30 mil euros como fundo de maneio para eventualmente fazer alguma reabilitação, alguma reparação nos imóveis. E de alguma forma, mesmo aqueles que tenham os 30 mil euros, se calhar vão preferir não se descapitalizarem, e usufruírem da mesma forma desta garantia pública e ainda assim, como dizes, quer seja para remodelar, quer seja para mobilar, quer seja para ter uma poupança, não é? Se calhar não se vão querer descapitalizar e vão querer usufruir. Sim, porque não deixa de ser o crédito mais barato ainda assim, que é a realidade, ou seja, a nível de taxas, de juros, de tudo e mais alguma coisa, não deixa de ser o crédito mais barato. E acredito que vai aumentar também o leque de imóveis que nós neste momento estamos a transacionar, porque a realidade da escassez de imóveis que vai haver, digamos, do pronto a habitar, do pronto a entrar, provavelmente vai alargar ao imóvel que também precisa, se calhar, de uma cozinha nova, de uma reabilitação de casa de banho,
de algum tipo de reabilitação, acredito que esse tipo de imóvel que neste Sim, momento... vão na onda, não é? Sim, exatamente. Claro. Acredito que também vão alargar este leque e acho que esses imóveis também vão ser mais fáceis de transacionar. E de alguma forma também estas medidas, e nomeadamente a medida do Simplex, também visa, no fundo, trazer cada vez mais imóveis para o mercado, para poder também corresponder à expectativa de compra de todos estes jovens que de repente se vêm aqui numa grande oportunidade. Em termos de estratégias e de conselhos, Luís, que estratégias é que recomendas aos compradores para aproveitarem agora estas medidas de crédito? Mais do que estratégias, eu acho que o ideal e até pegando no que o João há pouco disse, acho que o ideal é o cliente perceber que tem profissionais à volta a quem pode recorrer e que em vez de estar a perguntar aos claro, e não inventar, não é? Não inventar. Exato. Eu acho que, e no que a mim me diz respeito, a estratégia principal, o que eu recomendo a qualquer pessoa é que recorram ao intermediário de crédito, que recorram ao consultor imobiliário quando é na procura do imóvel. No que a mim me diz respeito ao intermediário de crédito, é a pessoa que melhor poderá aconselhar e que poderá atualizar face às regras que possam estar ou em vigor ou para sem entrar dúvida. em vigor. E assim, sem querer aqui quebrar a tua linha de raciocínio, mas na verdade, e digo isto muitas vezes a clientes compradores, é que o intermediário de crédito é um analista, não é? E na verdade, a vossa maior motivação é arranjar a melhor proposta do mercado, porque se não arranjarem, vocês não são remunerados. Isso portanto, mesmo. Os vossos honorários vêm da melhor proposta do mercado. Portanto, Claro, quem está mais motivado do que o intermediário de crédito, não é? Quase impossível. Sem descrever a informação dos amigos e do conhecido, o amigo ou o conhecido tem um processo específico que correu bem ou que correu mal, claro, face à especificidade do cliente, da compra, do negócio. O intermediário de crédito tem aqui um know-how muito abrangente, tem uma relação próxima com vários bancos, desempenhando o serviço de intermediação corretamente. O intermediário vai não só qualificar o cliente, e essa é a chave tanto para nós como para a mediação, perceber efetivamente o perfil financeiro do cliente, até onde ele pode ir e em termos de compra, em termos de financiamento, e que benefícios é que ele efetivamente pode vir a utilizar, e depois depois fazer uma consulta aos vários bancos, apresentar as várias opções ao cliente, ajudá-lo a perceber vantagens e desvantagens de cada uma delas e acompanhar e aconselhar para qual a melhor solução. A escolha final é sempre do cliente. Agora, e assim, worst case scenario, o cliente fica com uma ferramenta de negociação com o seu próprio banco. Idem. Um cliente esclarecido é um cliente que toma a sua decisão rápida e facilmente. O João provavelmente terá tido negócios em que o cliente fica ali indeciso. Ok, eu até fazia proposta, mas agora tenho que ver se o meu banco financia. Se nós fizermos a qualificação previamente do cliente, o cliente, quando vai para o terreno à procura de um imóvel, já sabe especificamente até que montantes é que pode ir, e idealmente o cliente já leva uma pré-aprovação de um banco. Ao levar uma pré-aprovação de um banco, tem ou uma de vários validade, bancos, não é? Ele já pode fazer uma proposta ao proprietário dizendo: esta é a minha proposta, e se aceitar eu já tenho o crédito bancário pré-aprovado. Ou seja, até na fase da negociação ele no fundo tem uma força que não tem de outra forma. É essencial. Face a estas regras, sem dúvida que é mais importante ainda recorrer aqui a alguém que o possa direcionar num ou noutro sentido, porque há pouco falávamos, há aqui alguns clientes que estão em stand-by e que estiveram em stand-by no passado à espera da entrada em vigor de algumas medidas. Se calhar há clientes que não vale a pena esperar. Não é? Claro, porque não são nem serão nunca elegíveis. Certo. E estar à espera da entrada em vigor é perder oportunidades de entrar num mercado mais competitivo como o João ainda. o João disse bem, a tendência é que o valor dos imóveis possa vir a aumentar, porque a procura vai ser muito maior e a oferta continua a ser, infelizmente, insuficiente face ao que existe. Ou seja, na verdade, aquilo que os clientes finais, os compradores, não devem temer é que a intermediação de crédito que vá, no fundo, precipitar uma decisão sem que as pessoas possam usufruir de futuro. Ou seja, aquilo que vocês fazem neste momento é aconselhar o cliente comprador que, se for melhor usufruir da garantia pública, o irão informar nesse sentido, claro, e não precipitá-lo a um negócio mau. Nosso objetivo, a intermediação de crédito não toma decisões, ajuda o cliente a tomar as suas decisões, aconselha, esclarece e deixa
sob a decisão do cliente, efetivamente ao a seu opção, critério, não é? se avança ou não avança. Há muitas situações em que o cliente chega à conclusão de que, e num passado próximo isso aconteceu, quando as taxas de juros atingiram ali valores muito mais elevados e os bancos não tinham as propostas que têm hoje mais atrativas, taxas mistas e etc. E houve clientes que chegaram ao final da conversa e disseram: vou dar aqui um tempo para deixar a taxa ajustar. Aconteceu bastante. Neste momento estão novamente compradores ativos e potencialmente interessados na concessão de crédito. Portanto, é efetivamente perceberem os factos, não é? Com o que é que podem contar e tomar uma decisão. E na verdade, essa curva descendente que agora que tem a Euribor também traz um reflexo na procura, não é? Porque aumenta o otimismo. Sim, de facto, não estamos aqui no momento em que estivemos, em que as taxas de juros aumentavam e as pessoas viam na realidade o seu poder de compra a diminuir mês após mês. Portanto, na verdade, estamos no processo contrário agora. As taxas de Euribor não estão a baixar como as pessoas, como nos vieram a prometer e como efetivamente vimos a confirmar. Agora, o que é certo é que felizmente os bancos adotaram aqui produtos específicos, nomeadamente as taxas mistas, ou seja, fixar uma taxa para um espaço de 2, 3, 4, 5 anos, que são taxas muito apelativas, muito convidativas. Se nós hoje temos uma Euribor a 6 meses, que é mais utilizada no mercado, com valor à volta do 3.6, 3.7, há bancos a oferecerem taxas mistas, portanto uma taxa fixa a 5 anos, entre 2.9%, 3%, quer dizer, logo uma taxa muito mais baixa do que a taxa Euribor. Ou seja, se tudo correr mal, as pessoas têm a garantia que durante aquele período de tempo não vão pagar mais. E no final daquele período de taxa fixa vão ao mercado e vão ver o que é que podem negociar. Recorrem novamente ao intermediário de crédito para ir negociar, seja com o próprio banco, seja eventualmente ver o que é que a concorrência oferece. Portanto, a taxa Euribor efetivamente não se ajustou e não está a baixar como todos esperaríamos, mas felizmente os bancos acabaram por... Mas não está a aumentar, não é? E a verdade é que se colocarmos nos pratos da balança o que é o mercado do arrendamento hoje em dia e aquilo que é uma prestação mensal, as famílias acho que de uma forma muito clara e objetiva percebem que é muito mais fácil financeiramente, não é, comprarem uma casa do que estarem no mercado do arrendamento. E com estes apoios agora não tendo que despender este capital mais ainda. Agora sobre azul. Então, João, que conselhos práticos é que dás aos teus clientes que querem tirar partidos agora destas medidas do Governo? Bem, os conselhos práticos é muito aquilo que estávamos a falar agora mesmo, que convém sempre ir ao intermediário de crédito antes, porque a realidade é que nós estamos outra vez a passar por um fenómeno que vivemos há uns tempos, que era colocávamos uma casa no mercado, tínhamos 4, 5, 6 propostas. E isto está a acontecer outra vez. E a realidade é que quem não foi um intermediário de crédito ainda tem que fazer uma análise financeira, ainda tem que perceber se consegue chegar àqueles valores, se quer pagar aquela prestação. Acaba por perder o negócio, que é a realidade. E quem já chega lá com alguma coisa palpável de um crédito pré-aprovado, já sabe o que é aquilo que quer, sabe quais os valores consegue chegar e sabe ter o crédito pré-aprovado, tendencialmente ganha a proposta. E eu acho que as pessoas têm muito que aprender nesta parte da literacia financeira neste sentido. Sim, têm que ser informadas na realidade. Eu acho que por desconhecimento, por muito desconhecimento, e um bocado aquilo que é a herança que trazemos, que comprar uma casa é como comprar um carro, ou se calhar é como comprar um par de calças, e onde nós podemos até no mercado negociar, não é? E regatear o preço de uma casa. E na verdade as pessoas também não estão muito informadas do serviço que é o serviço do agente imobiliário. E as vantagens que traz, ou seja, mesmo o proprietário, quando tem 5 propostas à frente, se houver pessoas que têm o crédito pré-aprovado, uma pessoa que ainda vai ver a sua viabilidade financeira, é evidente que qualquer proprietário, se nós nos colocarmos no lugar deles, que vão decidir por alguém que já tem algo... Ou seja, na verdade, o que tu dizes é que a negociação não é apenas preço, não é? Existem inúmeras variáveis. Mas condições, cada vez mais. Claro. Porque a realidade é que podemos avançar já com o contrato de promessa, compra e venda, ou se ainda temos que esperar uma semana, ou eventualmente, como tive agora um caso prático de um casal que está com intermediário de crédito, que por acaso nem conheço, e que está a esperar 3 semanas de uma viabilidade, ou seja, há 3 semanas de viabilidade, já perdeu uma série de casas, e principalmente a casa que eles queriam, já foi, que é a realidade. Ou seja, se nós pegarmos e acho que nós temos que conseguir fundamentar ou fomentar isto, neste caso, que é primeiro viabilidade financeira e depois sim começar a procura. Ou seja, quando um cliente comprador chega até nós e nos envia uma série de links e diz: João, quero ver esta,
devem perceber que não é uma questão de má vontade muitas vezes que o certo. agente não marque imediatamente as visitas, mas que na verdade quer ter uma conversa com estes compradores que serve precisamente para não criar falsas expectativas. Mas eu acho que depois há aquela questão que é, digamos, como se diz na gíria, que é a conversa de vendedor. E muitos clientes acham que isto é conversa de vendedor e não é. E muitas vezes não se conseguem pôr na pele de... só quando passa pela experiência é que dizem, fogo, ele tinha razão. E eu acho que nós que acho que têm que perceber que é realmente uma viabilidade financeira é extraordinária, é um poder de negociação enorme. As pessoas não têm a noção da capacidade de negociação que existe quando temos um crédito pré-aprovado, podemos assinar contrato de começa a compra e a venda amanhã, porque já está tudo pré-aprovado, e não do, olha, a minha proposta é esta, mas eu ainda vou ver. Sim, condicionada a uma série de fatores. Exatamente. Ou seja, isso para mim é fundamental e é um conselho que dou a qualquer jovem, e nós neste momento estamos com uma tabela enorme de pessoas a ver viabilidades, a perceber se aquelas pessoas faz sentido ou não. Neste momento tens lista de espera. Neste momento temos lista de espera de compradores para imóveis que tendencialmente vão aparecer no mercado, e sempre que aparece um imóvel no mercado dentro das características que é o que a maioria das pessoas quer, dentro daquele patamar de valores, temos logo 5, 6 visitas para fazer. Ou seja, isto significa que quem estiver melhor preparado, por norma ganha. Claro, e vai também trazer muita força, especialmente aos proprietários que de repente entram um imóvel e têm 5, 6 pedidos de visita, não é? De alguma forma entendem, espera aí que eu tenho aqui uma coisa escassa, não é? Eu tenho aqui uma coisa rara. Tenho o balde do ouro. Exatamente. E que lhes traz muita força também, não é? Claro. E neste caso, qualquer proprietário que tenha 5 ou 6 visitas agendadas há de querer fazer as 6 visitas para perceber que tipo de propostas é que tem, não é? Porque na realidade podem existir várias propostas para o mesmo imóvel. E quem não tiver essa pré-qualificação financeira não pode ir a jogo. Exatamente. Eu acho que é muito isso, ou seja, é o melhor conselho que alguém pode dar no mercado imobiliário é, por favor, façam a vossa viabilidade financeira, isto quase que é pedir por amor de Deus, mas façam-no porque vão ganhar um poder negocial enorme. Não, isto não é conversa de vendedor, é apenas uma ajuda. Claro, e nós trabalhamos num regime também, num regime de equipa com o cliente, certo. Não é? Com o cliente, com o intermediário, porque claro. A realidade é que todos estamos aqui para fazer negócio. Isto é uma realidade e tenho que perceber isto. E o negócio é basicamente ajudar uma família, ajudar um intermediário de crédito que tem a sua parte, e nós temos a nossa parte que é comercializar o imóvel. Por isso, isto é mesmo uma equipa, é quase às vezes uma família, como se diz, mas é muito pegado. Sim, são relações que se criam e relações de confiança que perduram, não é? Então, e já agora, porque no fundo o João iniciou aqui este tema, que é o Luís, como é que tu achas que a colaboração entre os intermediários de crédito e os consultores imobiliários pode ser melhorada para maximizar os benefícios aqui destas medidas também? Eu acho que se 100% dos consultores imobiliários tiverem esta opinião do João Neto, já não é preciso fazer mais nada. Ou seja, se tivermos esta ideia efetivamente de que o início do trabalho, o início da consulta e do ir para o mercado, ir para a rua mostrar imóveis aos clientes, deve ser antecedido desta qualificação e desta intervenção do intermediário de crédito, eu acho que isto simplifica tudo. É verdade que isto não é só a iniciativa do consultor imobiliário, é muito fazer a cabeça ou moldar a cabeça do cliente. Sim, mas na realidade, se o consultor se valorizar não só o seu tempo, mas também o tempo do cliente, acaba por criar, no fundo, uma tendência. Sim. Abre aqui porta, claro, para que o cliente mais facilmente entenda esta valência como importante para todo o processo. E eu acho que, como o João dizia, e muito bem, eu acho que se todos nós desempenharmos a nossa função, o consultor imobiliário, o intermediário, o próprio banco, o cartório e etc., se todos nós tivermos a consciência da importância do nosso trabalho neste circuito, tudo funciona sobre rodas, não há dúvida nenhuma. Uma qualificação financeira corretamente realizada, uma boa consulta ao banco e, portanto, aqui uma base sólida para que o cliente possa efetivamente saber até onde é que pode ir, vai permitir ao consultor imobiliário direcionar, ter muito mais oportunidades. Direcionar claramente o cliente para aquele ou para aqueles imóveis, porque sabe que efetivamente tem enquadramento bancário e, portanto, logo aí a decisão está simplificada. Reforço ainda que esta relação, no que diz respeito à mediação e intermediação, não se esgota aqui. A relação, o resto do processo, entenda-se a fase da avaliação, a fase da contratação, continua a ser importante esta articulação do intermediário com o consultor imobiliário, porque
como eu costumo dizer, e desculpem a brincadeira, mas isto é 4 mãos, é claramente Sem uma dúvida. operação que tem que ser a 4 mãos, porque há documentos que o intermediário necessita que só o consultor é que Claro, tem, e vice-versa. Que nem não é? se esgota no dia da escritura, nem pouco na mais ou verdade. menos, nem pouco mais ou Porque, na realidade, o dia da escritura é o dia em que o cliente pode ser um cliente para toda a Ora, vida, nem não mais, é? ora, nem mais. Que é precisamente revendo as condições bancárias, a vida dinâmica, todos os dias muda, não é? Sim, e, sim. portanto, estarmos em constante... O consultor imobiliário, porque pode acompanhar o cliente por uma qualquer questão da casa, pode eventualmente voltar a falar com o intermediário, olha, houve aqui algo, há aqui um desconforto no crédito, pode-se resolver, e vice-versa, não é? Portanto, no que diz respeito à intermediação de crédito e nos últimos tempos, até por resultado do desinvestimento, entre aspas, da banca em efetivos e em agências, o intermediário de crédito acaba por ser a quem o cliente recorre em grande parte do prazo do empréstimo, porque hoje um cliente contrata o crédito com a agência A, em menos de nada, a agência consegue não resolver consegue falar, etc. E, portanto, o intermediário acaba por ser aqui uma ponte para, até aqui, neste contacto com o cliente, nós conseguimos perceber se há aqui uma oportunidade. Ou seja, para que no fundo o teu trabalho não é apenas aprovar um crédito. Um pouco mais ou menos. Ok, ou seja, todo o suporte depois do cliente ao longo do tempo pode contar contigo como uma pessoa que está lá presente para resolver temas. Nós tentamos isso, já tentávamos antes, quando eu digo antes, é antes desta entrada destes produtos agora de taxa mista. Com a taxa mista temos este processo um pouco mais simplificado, porque ao contratar o processo, o crédito hoje, quase fica implícito um novo contacto daqui a 1, 2, 3 anos, quando a taxa fixa terminar. Não é? Okay. E, portanto, já fazíamos essa gestão, mas agora vamos ter aqui muito mais facilidade. Verdade, tomas aqui quase que o lugar de um conselheiro financeiro. Sim, não é? Sim. Um acompanhamento constante, até na substituição dos seguros, por exemplo, que é algo que o cliente depois vem a tender a fazer a seguir, e de uma forma muito prática. São vários os clientes que recorrem a mim e à minha equipa. Ajudou-nos há 2 ou 3 anos atrás, estamos a pensar mudar de casa, estamos a pensar fazer umas obras, estamos a pensar comprar uma segunda casa, estamos cá. E, portanto, felizmente o serviço correu bem na primeira vez, daí voltarem, não é? E isto volta a alimentar um circuito que acho que tem... Sim, de cooperação que, na verdade, é quase indissociável, não é? A cooperação entre a intermediação de crédito... Porque... E só para terminar, eu posso fazer uma excelente qualificação financeira do cliente, posso-lhe mostrar todas as oportunidades bancárias, se eu não tiver depois um parceiro ao meu lado de mediação que acompanhe o cliente no resto. E vice-versa. Mas nesta minha visão eu posso perder também a operação. Sem dúvida. O João já o disse também, não é? E portanto é algo que sem dúvida está associado, esta relação é essencial. E, na verdade, se não tivermos essa confiança, o intermediário de crédito no agente e o agente no intermediário de crédito, pode-se perder um cliente, não é? Porque todos têm muita coisa envolvida. E então, olha, está a ser ótimo, no entanto, nós temos aqui o nosso tempo contado e gostava de vos fazer aqui algumas perguntas frequentes. Na verdade, são perguntas que acho que muitas pessoas poderão ter e outras que vamos recebendo nas redes sociais da Remax e no dia-a-dia que vamos tendo estas questões de como é que isto tudo vai acontecer. Então, Luís, quem pode pedir a isenção do IMT e o que é que tem que fazer para beneficiar deste apoio? Pronto, de acordo com o decreto-lei que está em vigor, a isenção do IMT pode ser pedida por jovens com idade igual ou superior a 35 anos, ou seja, significa que jovens com até 35 anos na data da escritura podem pedir esta isenção do IMT, do imposto de selo e dos emolumentos. Okay? Serão abrangidos. Para isso, terão que estar a adquirir habitação própria permanente, têm que ter, não podem ter uma outra habitação, não podem ser coproprietários ou proprietários num outro imóvel e têm que ter morada fiscal em Portugal. Ok, muito bem. João, se a compra for feita por 2 pessoas e uma delas tem mais de 35 anos ou já tem casa própria, é um cliente elegível? Não, ou seja... A pessoa que tem menos de 35 anos continua a ser elegível, a outra pessoa não. Ou seja, há de ser uma metade apenas. Mas já agora deixa-me só mencionar uma coisa que é uma parte que é extremamente importante aqui na parceria de intermediário e consultoria imobiliária, que é a parte burocrática.
E isto tem muito a ver só com a parte de direitos de preferência, certidões permanentes, agora as novidades das declarações de condomínio, ou seja, isto ainda é mais importante haver esta relação. Porque muitas vezes os próprios bancos têm alguma dificuldade com as suas plataformas jurídicas na comunicação, e se houver esta parceria, a comunicação é muito fluida. E muitas vezes acontece que os bancos, apenas no dia anterior à escritura, é que vão olhar para os documentos, não é? E então um cliente comprador que vá sozinho embarcar nesta aventura vai se surpreender com o número de vezes que a escritura pode ser adiada, e não é? Depois exatamente, essa questão é muito importante, e eu acredito muito que o intermediário de crédito e o consultor ajudam nisto, que é o processo ser um processo bom. E nós chegamos ao fim do processo e dizer, pô, correu tudo bem. Estes gajos são profissionais. E o facto de estar alguém, no dia da escritura, alguém que está lá e que pode dar a mãozinha e dizer vai correr tudo bem, não é? E o distrato não apareceu. Exato. E nós conseguimos arranjar uma não solução. É uma pessoa que resolve. E eu costumo dizer que nós somos um hashtag problem solvers, não é? E que tudo pode acontecer, mas nós na verdade vamos ter sempre uma forma de resolver, não é? E quando um cliente está sozinho, de facto, existem imensos procedimentos que às vezes até os próprios profissionais têm dúvidas e, portanto, acredito que alguém que não compre casas todos os dias que tenha essa insegurança. Sim, é extremamente importante. Luís, sendo dependente de IRS, no IRS dos pais, os jovens podem beneficiar desta medida? Não podem. Ou seja, sendo dependentes no IRS dos pais, não, é desde logo uma condição que os exclui do acesso a estes benefícios. E aproveito esta pergunta porque já tive esta situação de uns pais que de repente eram compradores e eram compradores e vendedores e fez-lhes luz e me perguntaram: Viviana, se eu comprar este imóvel no nome do meu filho, eu consigo usufruir? Ou seja, se os pais fizerem isto, no fundo, estão aqui a excluir o filho de o fazer futuramente para a sua própria habitação. Mas isto sempre aconteceu. Pois. Há muitos anos tínhamos nós regimes bonificados e jovens bonificados com apoio, com o Estado a compartilhar uma boa parte da prestação, e havia pais a comprarem imóveis em nome dos filhos. É algo que acontece e eu acho que vai sempre acontecer. Se me perguntar diretamente, numa situação destas, a compra é feita pelo filho. Atenção que o filho tem que ter rendimentos, porque senão os bancos não aprovam crédito para proponentes que tenham rendimento zero. Coisa que no passado também já aconteceu, mas neste momento torna-se bem mais difícil, para não dizer impossível. Ainda não estamos lá. Não chegaremos. Portanto, um crédito contratado e uma compra feita em nome dos filhos, mas que efetivamente sabemos que o que motiva isto é uma compra pelos pais, é perfeitamente possível e terá acesso a este tipo de benefícios se cumprirem com os requisitos para os quais estão previstos. Agora, temos é que ter esta noção, os pais têm que ter esta noção, é que os filhos num futuro a quererem adquirir um imóvel... No fundo, estão aqui a barrar-lhes uma grande oportunidade. A barrar pode não ser, mas podem estar a dificultar, porque efetivamente aquele encargo vai constar na centralização de riscos do Banco de Portugal como um encargo direto daquele mesmo cliente e, portanto, amanhã, e acredito que eu tenho alguns casos em que o cliente me diz: não, esse crédito pessoal não é meu, pedi em nome do meu pai. Mas o meu pai é que me transfere. Tudo bem, mas na centralização de riscos do Banco de Portugal a responsabilidade é daquela pessoa. O incumprimento pode ser de outra, mas a responsabilidade é sempre daquela. E por isso é algo que, sem dúvida, vai, se não impossibilitar, vai condicionar. Ou pode condicionar, sim. Claro que sim. João, tenho aqui uma pergunta que eu acho que é aquela que a grande maioria dos jovens está a fazer hoje em dia, que é possível comprar uma casa sem dar um tostão? É possível, quase sem dar um tostão, porque ainda se tem que pagar pelo menos a outorga da escritura e o registro, mas sim, vai ser possível a partir da nova lei. Na verdade, imagina que eu tenho... Não, imagina não, a realidade, eu não tenho um tostão. Okay. Eu quero comprar uma casa e eu não tenho um tostão. Portanto, o que é que eu faço? Eu posso falar com um agente imobiliário e posso-lhe pedir para dar aqui início ao meu processo? A questão é essa. Primeiro, eu, por norma, reencaminho tudo lá está para o intermediário de crédito e quem trata toda a parte financeira dos nossos clientes é tudo intermediários de crédito. E a realidade é que a questão dos 100% de financiamento vai ser possível praticamente não ter um tostão, mas tem que ter algum tostãozinho. Mas basicamente com 1000 euros vai conseguir fazer uma
uma transação imobiliária. Não é? Sim, Exato. exatamente. O que era impensável durante estes últimos 5, 6 anos, com 1000 euros comprar-se uma casa. Sim. É verdade, é verdade. Então, e já agora, Luís, queria-te fazer aqui e pedir-te um exemplo de compra de 200 mil euros. Imagina, eu quero comprar uma casa de 200 mil euros e se eu for elegível para este tipo de apoio, quanto é que será a minha poupança? Bem, cumprindo com os requisitos e, portanto, abrangendo não só a isenção dos emolumentos e também o financiamento via garantia pessoal do Estado, para 200 mil euros, em números temos IMT 3.970 euros, Uau. imposto de selo 1.600 euros, emolumentos, com a tal ressalva dependerá do local da realização da escritura, em média 500 euros, portanto logo aqui temos 6.100 euros de despesas só de impostos e custos. Já agora pegando aqui numa questão que o João dizia bem, esta isenção livra alguns encargos, há sempre aqui alguma coisa a pagar, mas também aí os bancos fizeram um bom esforço, porque existem alguns produtos que isentam também algumas comissões iniciais, nomeadamente a comissão de avaliação, a comissão de aprovação. Logo aí também o cliente pode vir a poupar entre 400 a 600 euros, dependendo do banco, porque os pressários são ligeiramente diferentes. Mas, portanto, em termos de impostos e emolumentos, estamos a falar em 6.070 euros de impostos. Além disso, podemos ter aqui o acréscimo de financiamento em mais 20 mil euros, portanto, em vez de ter um financiamento de 180 mil, de acordo com as regras que temos hoje em vigor, que são os 90% do valor de compra, temos um financiamento que pode ir até aos 100%, por isso o cliente pode deixar de ter que pagar à volta de 26.100 euros, que corresponde só a 13% do total do valor de compra do imóvel. Uau, é fantástico. De facto, abre aqui uma oportunidade a muita gente e esperemos que nós tenhamos conseguido pelo menos explicar um bocadinho destas novas medidas e elucidar também não só clientes compradores, mas também outros colegas que têm que passar essa mensagem para os compradores e explicar um bocadinho daquilo que se passa. Então, olha, tive muito gosto em ter-vos aqui connosco hoje para discutir este tema tão importante. Agradeço ao Luís, agradeço ao João as vossas contribuições. Se quiserem mais informações ou se quiserem esclarecer dúvidas, deixem nos comentários os temas e as questões que gostariam de ver esclarecidas aqui os nossos especialistas. Até à próxima, fiquem atentos ao próximo episódio. Obrigada por estarem connosco.